dia 9 de abril do ano de 2021, sexta-feira da oitava da Páscoa. Meu irmão, minha irmã, quem vos fala sou eu, Padre Denilson. E aqui estamos reunidos para meditarmos o Santo Evangelho. Evangelho este retirado de João, capítulo 21, versículos 1 a 14. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então, os discípulos a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro saiu, subiu no barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, o ressuscitado ilumina as trevas do nosso coração. Até os discípulos chegarem à conclusão de que era Jesus quem estava no meio deles, o Senhor precisou trabalhar aqueles corações. O coração daqueles discípulos ainda estava movido pela incredulidade, pela ignorância de não conhecer as Escrituras e a verdade de Deus. Jesus, o ressuscitado, já havia se manifestado a eles, mas eles ainda não tinham sido libertos totalmente do medo, dos temores, dos receios, das dúvidas e das inquietações. Os discípulos de outrora somos nós, os discípulos de hoje, que seguimos Jesus, que cremos nele, mas ainda estamos cheios de medo, de dúvida, de inquietações e incertezas. Caminhamos tanto ainda no meio da penumbra. Cremos que Ele é a luz, mas muitas vezes o nosso coração volta-se mais para as trevas, para os medos, para as inquietações, para as perturbações que batem à nossa porta. Não sabemos lidar com as perdas nem com as frustrações. O ressuscitado aparece à beira do mar de Tiberíades, no meio de uma grande frustração
que os discípulos estão vivendo. Eles são pescadores, mas a pesca não está dando nada. Jogam a rede para o lado e para o outro, mas nada dos peixes virem. Por isso o coração está no desalento, está frustrado. Um coração desalentado, frustrado e desanimado não consegue enxergar o ressuscitado. O coração que está no desalento não fica atento à presença de Deus que está no meio de nós. Não se iluda. Deus não está conosco só na abundância. Ele está conosco também na carência, na frustração. Está conosco na vitória e também na derrota. Está conosco no êxito e, sobretudo, quando não temos êxito naquilo que realizamos. Mas Ele traz a luz, a direção, e por isso manda lançar as redes para o outro lado. Escute o ressuscitado. Nós, muitas vezes, estamos insistindo em caminhar em outra direção. Deixemos que a luz de Cristo nos mostre a direção na qual devemos encaminhar a nossa vida. Não é porque sempre caminhamos por aqui que temos que ficar aqui. Os peixes vão para os outros lados e Deus sabe qual é a direção para a qual a nossa vida deve caminhar. Permitamos que a luz de Cristo, a luz do Cristo ressuscitado, traga luz e paz para as inquietações da alma e do coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.